O que é que acontece com a saída de Best Fly? O que é que acontece? Estava com aparelhos, que as duas ATR, com problemas operacionais. Eles tentam introduzir, e o governo que faz a gestão operacional de companhia, gestão de manutenção de aparelhos de aviões. Isso era no tempo em que eu estava na poder, eu queria entrar na tudo coisa. Né? Que tinha diferença entre o Estado, as empresas e era os ministros a fazer a gestão da empresa. Só explica-me, com 2 aparelhos inoperacionais, eles tentam introduzir um segundo aparelho, um Bombardier, cujo contrato leasing que foi autorizado para a AC, Autoridade Aeronáutica Civil. Em função disso, a Autoridade Aeronáutica Civil suspende a AOC, que é o Certificado de Operador Aéreo. Em função disso, a Best Fly decide suspende todas as operações na Cabo Verde. Portanto, que foi nenhuma decisão do governo, ele não separa muito bem as esferas de atuação, o governo não intervém, não põe as mãos em cima da regulação, o governo não é gestor das companhias aéreas, nomeadamente a Best Fly e outras, portanto é uma decisão da empresa. O que é preciso assegurar é o seguinte: aquilo que deve ser garantido é condições de regularidade de transporte aéreos interilhas. TACV, no período de mês de março, quando começa a fazer operações de transporte de passageiros interilhas, transporta 16.720 passageiros, com 2 ATRs. Média de voos semanais de março de 2023 era 75, março de 2024, período homólogo, é 78 voos por semana. Portanto, aumenta. TACV está segura voos internos durante um período transitório até a criação de uma empresa de capitais públicos que será assegura transportes aéreos interilhas. E mais associado a uma concessão de serviço público de transportes. Por último, senhores deputados, pode estar tranquilo que as operações vão continuar, assim como no Garante Operações, quando, na 2016, a TACV estava sem aviões, que teve que ser entregue à empresa locatora. Em situação de falência, no garante a regularidade das operações através de Binter. Quando o Binter sai, garante através do Best Fly. O importante é garante as operações. E tem, de facto, pode concluir, de facto, em tudo isto tem um historial, tem responsabilidades criadas, tem depois tem hoje uma ânsia, uma grande vontade, de facto, de derrubar o setor de transportes aéreos e transportes marítimos para pensar, mas com isso está bagagem. Isso prejudica com as vontades ali, com as obsessões. Isso prejudica é Cabo Verde. É que esse governo ali não. Mas isso que está acontece, por mais má vontade que nós tiver, por mais reza que nós fizer, por mais praga que nós fizer, que esta acontece. Obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pela sua intervenção. Solicito a palavra o Sr. Deputado Rui Semedo, presumo para uma intervenção. Fica inscrito. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, hoje o corredor está muito estreito. Agora é PSV que é culpado de causa no transporte. E nós temos vontade de derrubar o sistema de transporte. E nós só passa mais que vontade. Nós derruba tudo muros que foi construído para o sistema de transporte. Tudo que vem, nós derruba e depois fica mal. Nós falamos que nós não tem nenhuma responsabilidade quando saber de uma estado de Cabo Verde tem 30% na TICV. E que lá foi apresentado ali no Parlamento e apresentado a cabo-verdianos como uma grande medida de aquisição de 30% para ter parceria com a empresa. Porque quer dizer que o Estado de Cabo Verde é dono de TICV. Se é dono de TICV, ele tem direitos, ele tem responsabilidades. E se tem um caos, o Estado também tem responsabilidade, o governo tem responsabilidade. E nós, agora, que bem cobrando sobre a questão de empresas que vêm Cabo Verde.
que já habituando a trazer empresas a Cabo Verde com ajustes diretos, sem prestação de contas, sem contratos, sem assunção de responsabilidades, sem termos de responsabilidades até para a empresa. E hoje a empresa está bem embora, a empresa que o Estado tem 30%, e está falando, mas nunca sabe, mas nunca tem nenhuma responsabilidade, e está lá para modinho, e está, digamos, passa a responsabilidade para a PSV. Ele já tem 8 anos, senhor Primeiro-Ministro. Pelo menos eu assume melhor que o Primeiro-Ministro, melhor que você está governa. Canho bem da PSV, tanta força a PSV que você tem pedido de fazer a implementação de programa de nós. Portanto, ali eu tenho que assumir responsabilidade de nós e já é tempo de não encontrar uma solução estável, duradoura, sustentável e que contribui para o desenvolvimento de Cabo Verde. É claro que a solução que eu venho apresentando agora, e quando um opinião está falando, fica de opinião na rosto. Para nós falar uma solução, meter a CV que para no voo doméstico que transporta muitos passageiros. Há muito tempo que não falava não. Mas a CV devia continuar como transportadora aérea doméstica. Hoje, 8 anos depois, eu também faço elogio de TACV, mas até garante transporte de passageiros a nível doméstico. Não imagina se nunca perdeba 8 anos, que nível não estava no desenvolvimento de sistema de transporte interno com meios próprios de Cabo Verde. Mas que ali, por mais que eu fuja, senhora Primeiro-Ministro, essa questão eu tenho grandes responsabilidades. Senhor Primeiro-Ministro, nesta Casa Parlamentar, nós chamamos a atenção muitas e muitas vezes que o Governo tivesse atenção a Bestfly, que injetasse dinheiro, que tomasse um percentual superior aos 30% e fizesse uma gestão boa para que o país fosse servido com a Bestfly. O Governo nada fez. O Governo meteu a cabeça na areia e fingiu que estava tudo bem. E o resultado é que nós estamos a ter agora. Relativamente à Bestfly, o Estado de Cabo Verde tem 30% nas transportadoras interilhas de Cabo Verde, TICV. O Governo não tem a gestão e não tem a gestão da companhia. Era estabelecida por um administrador da Bestfly. Não tem a gestão. Mas o Governo, e eu não vou entrar aqui em pormenores, até para salvaguardar a imagem da Bestfly, para salvaguardar, não vou entrar em pormenores de questões operacionais, de questões de manutenção, de questões de gestão. E a ACE, avaliando isso, não permitiu que um avião trazido para operar o tal bombardeiro não foi dada autorização para a operação e essa operação de leasing para operar aqui em Cabo Verde. Na sequência disso, a ACE retirou o certificado de operador aéreo. Não foi nenhuma diretiva, nenhum decreto do Governo relativamente a esta matéria, para que isto fique claro que é no sentido de tentar imputar o Governo. Depois vem falar de ajuste direto e sem contrato. Setor de transportes aéreos não funciona, a não ser que seja nas privatizações, que não é o caso. O operador Bestfly, assim como o operador Binter, entraram no mercado através do cumprimento das regras estabelecidas pela Autoridade da Aeronáutica Civil. Certificado do operador. Não é contrato, não é concurso. É um mercado aberto, senhor deputado. Portanto, tem que compreender isto para não estar a acusar o Governo, novamente, de falta de transparência. Não é isso. E compreende isso. Sobre solução estável, duradoura e sustentável, é a solução que nós estamos a dar e a situação vai melhorar seguramente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, pela sua intervenção. Nós temos um comunicado do Conselho de Administração da Bestfly a dizer o seguinte: temos operado num ambiente de negócios tóxico e punitivo que condiciona severamente a nossa capacidade de ação, apesar de investimentos contínuos. Mas o Sr. Ulisses Correia e Silva tem capacidade de dizer que o PSV, com 30 deputados, ou seja, o governo é ainda mais incompetente do que parece. Porque se o PSV, com 30 deputados, de facto está a determinar o curso do país, Sr. Primeiro-Ministro, o governo então é muito mais incompetente. Como é possível isto acontecer?
como é possível? Se o governo está a governar 8 anos, o governo tem, seja a AC, seja qualquer autoridade em Cabo Verde, não há concurso, temos a gente nomeada diretamente, escolhido a dedo, portanto, com cartões de militante do MPD, nomeado pelo senhor Ulisses Correia Silva, e vem dizer que o PSV é o culpado, portanto, dessa situação que nós temos em Cabo Verde. De facto, Sr. Primeiro-Ministro, nós aqui, os cabo-verdianos devem tirar a eleição, porque é uma forma de desresponsabilizar, com custos enormes para Cabo Verde e para os cabo-verdianos. E isto é inaceitável, simplesmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado e líder parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, pela sua intervenção. Nós, por altura, chamamos a atenção do Governo que o Governo deveria investir nos TICV. O Governo tem 30% aí. Não o fez. Não o fez e o resultado é o que nós temos agora. A incapacidade do Governo, no momento certo de agir, apesar de aqui nesta Casa Parlamentar, por diversas vezes, a UCID ter insistido, o Governo fez orelhas moucas e não deu a devida atenção a este setor. E o resultado é a ida, pelo menos, de um dos atores, que tinha 70%, porque o Estado tem 30%, e fomos obrigados a toque de caixa, em regime de emergência, a recorrer a 2 companhias fora. Mas o Governo não traz aqui o valor que nós estamos a pagar para o wet leasing. Qual a razão, Sr. Ministro? Porquê este sigilo tenebroso sobre o valor que nós estamos a pagar? Diga aqui. Muito obrigado. Sr. Ministro, existe um estudo de há mais de uma década que o Governo tem frisado algumas vezes relativamente ao nosso mercado, que aponta para a dificuldade de geração de lucros caso no nosso mercado esteja a operar mais do que uma empresa no setor aéreo. Diante disto, e face à solução apresentada aos cabo-verdianos de recorrer à TACV para continuar a prestar o direito de mobilidade, gostaria de perguntar se com esta medida não estaria o Governo a sufocar a Bestfly, que já disse no seu comunicado de que estaria a reforçar a sua posição em Cabo Verde. Muito obrigado. Senhor Ministro, tem a palavra. Obrigado. Senhora Deputada, como nós tínhamos já referido anteriormente, o mercado é limitado, devido à dimensão da população, mas também ao poder de compra dos cabo-verdianos. É a realidade que nós temos. Nós já dissemos isso. Isto não quer dizer que não esteja a haver um aumento da procura, que é bom, que é um bom sinal. Significa que o turismo está pujante, significa que há mais procura por voos, significa que os cabo-verdianos estão a procurar mais pelos serviços de transporte. O Governo, perante aquilo que tem analisado do mercado, desta procura que está em crescente, e muito bem, e porque já nós referimos que o atual operador, a Bestfly, que fez o seu trabalho, e temos que reconhecer, fez o seu trabalho, e aliás eu estive aqui a demonstrar as estatísticas de 2021, 22, 23, fez o seu trabalho, ultimamente não tem conseguido acompanhar o passo da procura. Perante esta situação, o Governo decidiu intervir através da aceitação da proposta da TACV no mercado para reforçar as linhas, para reforçar a conectividade e melhorar e facilitar a mobilidade dos cabo-verdianos e dos turistas e residentes. Portanto, creio que aqui não se trata de sufocar, mas sim, perante uma insuficiência da parte da empresa que está no mercado de não conseguir responder, o Governo intervém. Tendo em conta a existência de uma empresa nacional, a TICV, que opera nos transportes domésticos, onde o acionista-Estado tem uma participação de 30%, qual a pertinência do Estado apresentar a solução que apresentou a partir da TACV e não TICV? Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Senhora Deputada, muito obrigado por essa questão. Portanto, a opção do Governo por optar por liderar o processo de reforço dos voos através da TACV, como diz bem, tem a ver com o facto da TACV ser detida 90% pelo Estado. Portanto, é onde nós controlamos as coisas, não é? Ou seja, tem um controle maioritário da empresa, enquanto que dispõe de um controle minoritário na TICV. Já por si só, já é uma das razões que leva a se refletir o porquê desta opção, não é? Mas aqui julgamos que o essencial é trazer mobilidade para os cabo-verdianos, é trazer essa resposta e essa solução que eu considerei ser definitiva, estruturante e duradoura no tempo para responder à procura que está cada vez mais a aumentar e bem. E se a procura está a aumentar, o operador que está no mercado não tem condições para responder, nós não iríamos de maneira nenhuma estar a apostar no operador que não está a responder. Temos que apostar numa outra alternativa. Só apostar no TACV estaríamos a voltar a 2016. Então eu perguntaria ao Ministro, adicionalmente, quais as garantias que o Governo dá para assegurar que esta solução, nem de perto nem de longe, nos levaria à semelhança daquilo que era a TACV. Muito obrigado, senhora deputada. O senhor Ministro tem a palavra. Muito bem, muito bem, e obrigado por esta questão, que é uma questão pertinente. O que nós estamos a querer dizer é o seguinte: o problema essencial dos transportes aéreos internos é o problema da sustentabilidade financeira, ou seja, quem é que paga a fatura no final do dia? Porque os aviões andam às vezes vazios para determinadas rotas. Apesar do senhor deputado Demis Almeida trazer aqui um estudo de viabilidade, mas normalmente andam vazios, não é? Então alguém tem que pagar a fatura no final do dia. E para fazermos isso, como é que nós temos que fazer? É através deste modelo, que nós não estamos a inventar nada. É um modelo que é aplicado nos Açores, na Madeira, nas Canárias, que é o mecanismo de obrigação de serviço público, para permitir que haja uma indemnização compensatória àquele operador que vai fazer o transporte de passageiro ou que põe o avião nos voos para São Nicolau, nos voos para o Maio, nos voos para o Fogo e para todas as ilhas. Esse é o diferencial, é essa a diferença que nós temos. Por isso que só apostar na TACV nós não iríamos resolver, porque estaríamos ali novamente com o problema do financiamento. Por isso é que nós estamos a dizer que estamos a inaugurar uma nova página nos transportes aéreos com a implementação da obrigação de serviço público. Obrigado. O senhor fala de 2 modelos. Mas que modelos, Sr. Ministro? O senhor já é Ministro há 4 anos. Que modelo de transportes aéreos domésticos é que o senhor defendeu? O senhor defendeu ferreamente um modelo assegurado por companhias privadas, sem obrigações de serviço público, que o senhor está a anunciar há mais de 4 anos e nunca conseguiu concretizar. Nunca, Sr. Ministro. Até hoje. E sem celebrar quaisquer contratos de concessão destas mesmas obrigações de serviço público, Sr. Ministro. Que modelo é este? E, de repente, mediante o manifesto falhanço deste pseudo-modelo, os senhores vão repescar uma solução que já existia em 2016 e que os senhores abandonaram e que disseram que não servia. Esta é que é, ou estes é que são as vossas derivas em matéria de modelos. Ultimamente tivemos várias pressões, particularmente nos transportes domésticos, e os cabo-verdianos pediram soluções ao Governo. E o Governo apresentou, neste momento, a solução que passa por recorrer à TACV para dar continuidade à mobilidade nos transportes domésticos. E, tendo em conta o medo que temos daquilo que aconteceu ao longo do passado, perguntamos ao Governo qual o custo da solução encontrada para o erário público cabo-verdiano neste momento. Muito obrigado, senhora deputada. O senhor Ministro tem a palavra para responder. Obrigado, senhora deputada. O senhor Presidente. Bom, relativamente à questão colocada aqui, tenho a dizer o seguinte.
Em 2023 nós aprovamos o Decreto-Lei número 5/2023, que regula as bases da concessão de obrigação de serviço público nos transportes aéreos domésticos de passageiros, que institui o serviço público nos transportes aéreos. O Governo terá que subsidiar, tendo em conta o número de passageiros insuficiente para rentabilizar e custear os voos. Ou seja, nós estamos a querer dizer que, mediante os estudos que nós temos feito, isso não são estudos de agora, desde em 2011 houve um estudo desse género, demonstrou-se que o mercado é exíguo, o mercado é limitado, não consegue viabilizar em determinadas ilhas e sustentar o transporte e a operação aérea. Por isso, o Governo tem que criar esse mecanismo e criar os chamados serviço público mínimo. E para criar serviço público mínimo, obrigar a que o operador aéreo faça o transporte e garanta um número de frequências para determinadas ilhas semanalmente, terá que pagar e terá que subsidiar. Este é o caminho que está plasmado naquilo que é o Decreto-Lei 5/2023. Ora, isto significa que com a estratégia que estamos a seguir, o Governo, para assegurar, como eu disse, terá que passar a ter esse custo. E esse custo vai ter que ser orçamentado já a partir de 2025. Portanto, aquilo que é o custo que nós vamos ter, e que vai ter que ser estimado, porque estamos numa fase inicial, terá que ser sustentado pelo Governo, e nesta fase nós estamos a avançar e a iniciar esta operação, a implementação. Por isso é que eu disse que nós estamos a meio de um percurso reformativo em que vamos implementar este mecanismo. E este mecanismo que nós estamos a implementar, a semelhança daquilo que se implementou nos transportes marítimos, é um mecanismo que veio para ficar e que está a ser implementado a partir do momento em que nós fizemos a aprovação do Decreto-Lei 5/2023 e que depois vai ter as suas desmultiplicações em outras legislações, designadamente a resolução que vai fixar os mínimos que o operador a ser escolhido em concurso público irá ter que fazer. E por isso, quando nos coloca a questão sobre o custo, nós dizemos o seguinte: serão os operadores a apresentar, será feito um concurso público e o operador terá então essa possibilidade de ter essa sustentabilidade a partir deste momento. Por isso é que dizemos que a nossa política é uma política sustentável e tem um norte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Isa Miranda, para esclarecimentos adicionais. Tem a palavra. Sr. Ministro, quando eu estava a referir aos custos, eu estava a temer que a prática que nós tínhamos de 2001 a 2016 era o Estado a fazer injeções sistemáticas de dinheiro público no TACV. Era desses custos que eu estava a referir. Deputado, pouco mais alto, porque os serviços aqui têm que tirar notas, portanto, um pouco mais alto. Obrigado, Sr. Presidente. E eu gostaria que o Sr. Ministro me explicasse que esse processo de estar a injetar o erário público de forma desordeira como se fez de 2001 a 2016 não irá acontecer. É essa a minha questão, que eu gostaria de ter uma resposta bem clarificada. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem razão. Aquilo que nós não queremos é voltarmos àquela situação do passado. De 2011 a 2016, o déficit da operação aérea doméstica atingiu cerca de 35 milhões de euros. Estamos a falar de 600 mil contos. Qual é que é o problema quando nós temos estas situações todas desorganizadas e misturadas? É que não se consegue separar a eficiência da gestão daquilo que é o verdadeiro déficit. O que o Governo quer implementar a partir daqui é uma solução transparente em que a operadora ou o operador que vai fazer a exploração dos transportes aéreos internos apresenta as contas junto do Governo e o Governo, mediante a análise que faz das contas, então subsidia. Esta é a melhor forma, é o melhor modelo e é o modelo que já foi testado nos arquipélagos das Açores, da Madeira, das Canárias e tem funcionado muito bem.
O Sr. Ministro dos Transportes disse há poucos dias que a entrada da TACV no setor doméstico, através do contrato com a Air Senegal, era uma decisão definitiva. Até disse que havia a possibilidade de passar de 1 para 2 aviões alugados. Por seu lado, o Sr. Primeiro-Ministro, durante a sua estada em Lisboa, falou na criação de uma nova empresa pública para assegurar os voos interilhas. Nós gostaríamos que o Sr. Ministro nos explicasse qual é a verdadeira decisão do Governo: abrir a empresa TACV ao setor doméstico ou criar uma nova empresa relativamente aos transportes domésticos. Também gostaríamos que o Sr. Ministro explicasse qual é a montagem financeira para materializar essa solução, tendo em conta que o orçamento de 2024 não prevê recursos para o efeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Boa tarde, Srs. Deputados. Bom, de facto não há contradição entre o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Transportes sobre esta matéria. Nós, no anúncio que fizemos, dissemos claramente que esta opção, esta alternativa, essa resposta é definitiva, é estruturante para responder a uma situação do mercado que nós estamos a verificar neste momento, que é de um aumento de procura por voos da parte turística, e ainda bem. Estamos com os nossos voos cheios de turistas, contrariamente muito àquilo que às vezes é dito, e também porque o operador que está no mercado não tem conseguido, não tem tido a elasticidade para corresponder a esse crescimento. E por isso o Governo aceitou que a TACV fizesse essa entrada e apresentasse essa proposta e, muito bem, está já no mercado. Não há contradição, quando eu digo que não há contradição, porque nós estamos neste momento a preparar essa solução, a estruturar bem esta solução, que pode passar, por exemplo, por uma empresa que esteja dentro da esfera da TACV, quando se fala de uma empresa autónoma, portanto não há contradição. Mas muito brevemente terá mais informações sobre esta matéria. Dizer que, quando nós dizemos que é uma resposta definitiva e estruturante, nós estamos a querer dizer que, enquadrado naquilo que é a obrigação, a criação do mecanismo de obrigação de serviço público, eu tenho estado sempre a bater nesta tecla para nós não nos esquecermos o que é que nós estamos aqui a falar. Estamos a querer dizer que aprovamos o Decreto-Lei 5/2023 para iniciar uma nova página nos transportes aéreos domésticos em Cabo Verde, que é para resolver o problema estruturante que perseguiu os transportes aéreos domésticos em Cabo Verde, que é o problema da sustentabilidade e do financiamento das linhas consideradas deficitárias. Nós assistimos ao longo destes anos a entrada e saída de operadores, a Alcionair, a Inter-Island, que entraram, saíram, e por não haver mercado suficiente que pudesse sustentar e viabilizar a operação doméstica. O que nós estamos a iniciar com esta nova página é criar agora um mecanismo que permite e preconiza a subsidiação, ou seja, o Governo, para aquelas ilhas que considera que não há viabilidade, vai definir um número de frequências mínimas para permitir a mobilidade dos cabo-verdianos em todo o arquipélago e também e principalmente nas ilhas que são, digamos, que têm as rotas deficitárias, mas para fazer isso, nenhuma empresa vai fazer, mesmo sendo uma empresa pública, vai fazer sem ter uma garantia. E é aí que o Governo vai entrar com uma subsidiação, que é um processo que vai ser um quadro muito claro, que será feito ou será precedido de um concurso público para concessão de obrigação de serviço público. E é desta forma que nós estamos a inaugurar essa nova página. Quando fala de não haver verbas no Orçamento de Estado, obviamente não há, porque nós estamos aqui a tratar de um processo que é feito por uma empresa, não é?
e as empresas têm os seus mecanismos de financiamento e dessa forma que nós vamos fazê-lo. E há outro elemento também que não pode esquecer, que é o cofinanciamento ou a subsidiação da operação, que vai ser inscrito no orçamento seguinte. Se olhar para o Decreto-Lei 5/2023, fala disso, ou seja, os valores, o déficit que é a responsabilidade do Estado, será inscrito no orçamento seguinte, neste caso o orçamento de 2025, que vai permitir com que haja essa sustentabilidade. Volto a dizer, o problema estrutural dos transportes internos é o problema do financiamento e estamos a resolvê-lo com a obrigação de serviço público. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Carla Lima, para esclarecimentos adicionais. O Sr. Ministro falou aqui dessa solução que diz que está a ser reestruturada. Entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro já fala em decisões, diz claramente que vai ser criada uma outra empresa. Eu entendo que sim, que há uma contradição, porque quando se está a estruturar, está-se a planear, a pensar, o que quer dizer que essas afirmações taxativas mostram que há dois caminhos diferentes. Em relação à questão do serviço público, Sr. Ministro, o senhor diz que essa subsidiação deve sustentar essas ligações. Isso quererá dizer que e falou também em concurso público, quererá dizer que o Governo vai manter os 30% que tem na TICV e terá então duas empresas concorrenciais no mercado, uma a 100% do Estado, a TACV doméstica ou esta outra empresa, e uma TICV que 30% dessa empresa pertence ao Estado. Vamos ter esse concurso público entre duas empresas que no fundo pertencem ao Estado de Cabo Verde. Obrigado, Senhora Deputada. Sr. Ministro tem a palavra para responder. Senhor Deputado, não há contradição, por isso é que eu lhe disse. Há uma decisão, de facto, de se criar uma unidade empresarial para tomar conta só dos transportes aéreos. Pode estar dentro da esfera da TACV. Quando eu digo que nós estamos a estruturar bem essas decisões, significa que há uma orientação do Governo e temos que operacionalizar essa decisão. Portanto, não há contradição. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, chefe do Governo de Cabo Verde, disse é para se cumprir e vai-se avançar. Portanto, não há contradição. Relativamente à questão que me coloca sobre os 30% que o Estado de Cabo Verde tem no capital social da Bestfly, nós estamos a analisar, nós acabamos de tomar essa decisão para responder a uma situação reinante no mercado dos transportes, para dar mais conectividade e garantir mobilidade dos cabo-verdianos, que aliás que é uma preocupação de todos nós. Nós estamos agora a analisar e ver como é que nós faremos isso, mas aqui eu digo-lhe o seguinte, não faremos nada que não esteja dentro das bitolas da lei. Tudo vai ser feito aqui de acordo com a legislação nacional e faremos. Portanto, estas são matérias que terá os seus desenvolvimentos nos próximos dias. Muito obrigado. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, que medidas, em concreto, serão adotadas pelo Governo com vista a garantir a normalidade nas ligações aéreas interilhas? Isto porque o senhor, nos dias 26 e 27 de fevereiro, afirmou que os TACV iriam regressar às rotas domésticas e que se tratava de uma aposta durável e definitiva, e horas depois é contrariado pelo senhor Primeiro-Ministro, que diz que não, que é uma solução meramente transitória e que afinal será seguida de uma nova empresa pública independente dos TACV. Portanto, em que ficamos? E no mais, com base em que estudos é que estão a tomar estas medidas? Que evidências têm em termos de rotas, em termos de frequências, em termos de horários, em termos de natureza da frota? O que é que alterou relativamente à demanda de utentes? O senhor até bem pouco tempo dizia que nós tínhamos uma procura anual de pouco mais de 300 mil e que era inviável haver dois operadores no mercado.
não houve nenhuma alteração substancial de há 15 dias a esta parte e, portanto, gostaríamos que o senhor, de facto, nos explicasse com base em que evidências é que estão agora a tomar essas medidas e que medidas em concreto irão tomar para estabilizar a situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado. Sr. Deputado, o Primeiro-Ministro não disse que a medida da TACV é uma medida, ou a solução da TACV é temporária ou transitória. Não. O Sr. Primeiro-Ministro disse que ir-se-á criar uma empresa autónoma para assumir e se ocupar da operação doméstica. Eu já respondi à questão colocada pela senhora deputada Carla Lima, onde eu disse claramente que a criação de uma empresa autónoma não quer dizer que seja uma empresa fora, por exemplo, da esfera da TACV. O que o Primeiro-Ministro quis dizer é que deve-se criar uma unidade autónoma para se ocupar simplesmente dos transportes aéreos internos. Portanto, não há contradição nenhuma, não há. E posso voltar sempre a explicar o que se tem a entender. Que medidas é que nós estamos não, em primeiro lugar, em segundo lugar, a alteração, que não há alteração substancial. Há uma alteração substancial, que eu estou a dizer isso desde a manhã, que eu já chamei a atenção, que é a implementação da obrigação de serviço público. O elemento essencial que tem estado na base da não sustentabilidade dos transportes, sustentabilidade financeira e económica, dos transportes aéreos nacionais é o financiamento das rotas, o financiamento das chamadas rotas não superavitárias. E o que nós estamos a trazer neste momento é um mecanismo que tem por base o suportar desse déficit, que é o mecanismo de obrigação de serviço público. Ou seja, o Estado vai definir, o Governo vai definir um conjunto de linhas para serem executadas, digamos assim, operadas pelo operador que vier a ser o escolhido. Mas para isso o Governo, ao obrigar esse mínimo de serviço público, vai ter que pagar por isso. Porque não pode impor a uma empresa, seja ela pública, seja ela privada, não pode impor a uma empresa que faça 5 voos para São Nicolau se imediatamente nós sabemos que não são voos que são rentáveis. Esse é um exemplo. E então vai ter que pagar, vai ter que subsidiar. E então é aí que está o diferencial, que ninguém fez até agora e que nós estamos a fazer. Por isso é que eu estou a dizer que há aqui uma mudança, o iniciar de um novo capítulo. E estas medidas que nós estamos a tomar é precisamente para materializar aquilo que na boca do Sr. Primeiro-Ministro foi dita, que é a criação de uma unidade autónoma que tome conta simplesmente dos transportes aéreos e que esteja em condições de estar num concurso ou participar num concurso para os voos internos. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Demes Almeida, para esclarecimentos adicionais, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu confesso que fiquei mais confuso. Porque a questão não pode ser semântica. Portanto, o senhor está a substituir empresa independente dos TACV para unidade autónoma. Portanto, era empresa, agora é unidade. Essa figura não existe. Não existe. Os TACV é uma sociedade anónima. Não é um grupo empresarial. É uma sociedade anónima. Se vai criar uma empresa independente dos TACV, vai-se criar uma nova empresa, que não pode ter o nome de TACV, porque para se reconstituir uma empresa neste país, a primeira coisa que se pede é um certificado de admissibilidade de firma, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Portanto, não pode haver TACV1, TACV2. E, portanto, essa história de empresa autónoma, unidade autónoma, é um jogo semântico que não se aceita.
Portanto, fica-se com a ideia que o Governo não sabe se vai criar uma empresa, como os estudos em 2016 que os senhores encontraram, engavetaram, recomendava, ou se vai criar, ou se apenas o TSV vai estender a sua atividade para um setor doméstico. Portanto, há contradição manifesta. Mas mais, relativamente à questão de implementar uma obrigação de serviço, os senhores não implementaram nenhuma obrigação de serviço público. Existe uma lei que é a letra morta, que nunca foi implementada. Há mais de um ano. Mas há vários anos que se fala nas obrigações de serviço público. Nunca implementaram as obrigações de serviço público. Nunca. Não celebraram qualquer contrato de concessão. Não celebraram nenhum contrato que obrigasse qualquer operadora a respeitar obrigações de serviço público. Até hoje. Relativamente... Bom, os senhores em 2016 encontraram estudos que demonstravam claramente a viabilidade das rotas. Demonstravam claramente que rotas de e para Sal, Praia, São Vicente e São Filipe eram viáveis de, no mínimo, 2 ligações diárias. Que rotas como São Nicolau eram viáveis de, no mínimo, 3 ligações semanais. E que Maio e Boa Vista eram viáveis de, no mínimo, 2 ligações semanais. Estes estudos estão lá. Agora, os senhores engavetaram os estudos. Aliás, o seu antecessor, o Sr. Ministro José Gonçalves, sequer foi buscar os estudos ao Ministério das Infraestruturas. Estiveram lá abandonados. Não é? E, portanto, agora os senhores estão a regressar a um modelo que já constava dos estudos em 2016, que recomendava uma empresa autónoma de ligações domésticas aéreas. Portanto, os senhores estão, depois de 8 anos de zigue-zagues, a retroceder nos vossos passos e adotar as medidas que, afinal, os estudos que encontraram em 2016 recomendavam. Mas ainda com grande confusão, porque não conseguimos saber exatamente o que é que se pretende fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Ministro tem a palavra para responder. Muito rapidamente. Não, o senhor já entendeu. Há questões semânticas, mas o senhor já entendeu. Não quer entender para continuar a falar desta mesma matéria sempre, não é? O senhor ouviu o que o Primeiro-Ministro disse. Eu já expliquei, tanto a senhora deputada Carla Lima e já lhe expliquei e toda a gente já entendeu. Aquilo que o senhor está a dizer de entrar 2016, caro senhor, em 2016 a situação não era essa. A situação era dantesca. O senhor gosta muito de utilizar esses adjetivos pesados. Hoje vou utilizar... A situação era dantesca. Aquilo que nós encontramos metia medo. A TACV estava numa situação em que, mesmo vendendo todos os ativos, não se conseguia pagar aquilo que eram as dívidas. Aquilo que o senhor está a dizer, que nós estamos a voltar ao antigamente, não é assim. Porque vocês não falaram de obrigação de serviço público. Por questões ideológicas, para poderem ter sempre essa, aliás, o que fazem com os transportes aéreos marítimos, não é? Portanto, nessa matéria, nós estamos a dar um passo com uma estratégia nova e que vai permitir com que haja o financiamento e a sustentabilidade dos transportes. O que os senhores tinham era uma mistura, uma amálgama de custos de ineficiência e aquilo que podíamos chamar de custos obrigatórios, que seria de serviço público. O que nós estamos a fazer é a separação. É dizer claramente que há um Estado que é o Estado concedente do serviço público e há um operador que é o concessionário, e vai haver uma relação clara, e é uma coisa que normalmente é uma dificuldade, publicada nos boletins oficiais, para pôr toda a gente a ver como é que as coisas estão. E estamos a fazê-lo. O senhor quer chegar a 2026 mais rapidamente. Esta legislatura tem 5 anos. Vamos a meio caminho. Já aprovamos o Decreto-Lei 5/2023. Estaremos a aprovar a resolução que traz os mínimos de serviço público. Estaremos a aprovar outra resolução que aprova o documento que é o contrato, a minuta do contrato de concessão. Portanto, todo a seu tempo
e vamos chegar lá e em 2026 nós voltaremos a falar. Obrigado. Sr. Ministro, eu não acredito que o Ministro dos Transportes não saiba que em 2016 estavam definidos todos os cenários de sustentabilidade do setor. Porque de duas uma, ou não conhece os estudos, o que eu não acredito, certamente conhece, ou está a omitir esse aspecto. Portanto, a sustentabilidade financeira estava absolutamente estudada, definida, bem como os termos da concessão do serviço público. Mas aquilo que o senhor deve nos dizer, Sr. Ministro, é porque é que até hoje não concretizou esses paradigmas. Essa é que é a questão. Porquê que até hoje não celebrou um contrato de concessão com nenhuma das companhias, permitindo que a situação se chegasse, de facto, a uma situação de descalabro e de caos? Porque nós, nesse momento, Sr. Ministro, estamos a assegurar as ligações com wet leasings da Air Senegal e da Global Aviation. Diga aos cabo-verdianos qual é o preço, Sr. Ministro. Diga-nos quanto custa estarmos a operar interilhas com contratos de wet leasing. Mas diz-nos também, Sr. Ministro, qual é de facto a solução definitiva, porque o Governo ainda não diz isso. Qual é de facto a solução definitiva? Nós gostaríamos de saber isso. Muito obrigado. Neste momento, os aviões foram contratualizados em regime de ACMI, ou seja, de leasing, e por essa razão as tripulações terão que vir juntamente com as companhias que disponibilizam os aviões. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos a trabalhar para que as nossas tripulações, os nossos pilotos possam vir a trabalhar, que é aquilo que nós vamos e estamos interessados. Obviamente que neste momento a TACV, por não estar a operar na aviação doméstica ou nos transportes domésticos, não tem tripulações habilitadas, porque todos nós sabemos que os pilotos têm que estar habilitados, têm que estar treinados para fazer esses voos. Rapidamente, foi o deputado Demes que é o seguinte: finalmente fica sem entender se quer transporte na Cabo Verde ou se efetivamente está preocupado nesse momento de 5 números. É lógico que o transporte tem custos e no sistema que não tem ali tem-se custos. Na altura certa o governo te apresenta resultado nas contas de gerência da própria empresa. Portanto, nada ali é que é escondido. Agora, o deputado Demes tem que entender que para fazer ligação interilhas é necessário ter um avião. E Cabo Verde que tinha nenhum avião. Isso que não tem que falar. Se que tem nenhum avião, ou tem que alugar avião, ou compra avião. Porque tem dinheiro de comprar avião, aluga avião num primeiro momento. Isso é mais do que claro, mais do que evidente. Aguarda para a conta de gerência da empresa, que também transcrito na coisa que está lá. O PICV fez um requerimento à mesa pedindo que o governo trouxesse aqui ao Parlamento o contrato que a TACV faz neste momento, os valores para trazer aqui à mesa para que todos os cabo-verdianos tenham todas as informações. O PICV, com responsabilidade e exercendo o poder de fiscalização da governação, cumpre aquilo que o povo que nos elegeu quer transparência. A votação da bancada do MPD é contra a transparência. A votação do MPD, que é a representação do governo aqui no Parlamento, diz não à transparência. E os cabo-verdianos não vão ter oportunidade de saber como é que foi este negócio da transportadora aérea cabo-verdiana. Isso é grave. Há instituições na Cabo Verde que a PICV que quer respeita. Tem Tribunal de Contas, que na finta julga contas. Não tem TACV enquanto administração e autónoma para apresentar contas de gerência na final do ano. Portanto, tudo que as coisas ali sim é te apresentar depois na fase final. E mais, não tem a autoridade aeronáutica, que é a AAC, que está a fazer acompanhamento de todo o processo de contrato
todo o processo de operação, todo o processo até finalização e fecho das contas. Portanto, isso é mais do que claro, mais do que evidente. A nós, efetivamente, não vota contra, porque PAICV crê, mais uma vez para referir, cria teatro à volta desse processo de sim. Bom, o colega deputado Demes sabe, mas ele, enquanto deputado, pode ir diretamente na administração de TACV ou na autoridade aeronáutica e pedir contrato que existe em relação às matérias, assim. Não, ele também fala de governo que assina contrato nenhum. Governo dá orientações estratégicas, e orientações estratégicas para qualquer empresa de aviação civil é fazer que não deixa criar nenhum fosso, nenhum vazio na transportes interilhas na Cabo Verde. É esse sim que foi feito, de facto, com o TACV. Governo desorientação e TACV antecipa todo o processo e hoje, graças a Deus, nunca tem interrupção de transportes interilhas. Nós não votamos a favor sobre esse requerimento, porque há minutos anteriores nossos colegas já tinham pedido isso e ele que teve nem sequer resposta sobre esse pedido. E é precisamente porque não querer transparência e não querer que tudo coisa continuar a correr direito, porque a ambição de todo cabo-verdiano é olhar esse país numa melhor posição e principalmente em relação a transportes, quer aéreo e marítimo, e não saber que o Estado de Cabo Verde é sócio maioritário de TACV, portanto é justo não pedir governo sim para apresentar esse contrato que Air Senegal e Global Aviation sobre esse leasing deste avião que nesse momento não tenta voar nas céus de Cabo Verde. Portanto, se não quer transparência, se não é democrático, não deve aceitar e juntar para pedir governo sim para apresentar, porque todo cabo-verdiano mesmo deve saber maneira que esse dinheiro tita ser usado. Porque não estudo que tita pagar, não é verdade, senhor ministro? Portanto, é uma coisa mais natural não pedir a apresentação desse contrato e não te esperar, mesmo sendo que a bancada da MPD vota contra, ele que quer transparência, mas, senhor ministro, por favor, vos dar gentil porque a não tinha pedido esse contrato e o povo te agradecer. Muito obrigado. Senhor Ministro de Turismo e Transportes, Carlos Santos, para uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui para dizer que não é o problema da transparência que está aqui. Vejam o seguinte, na contabilidade há dois lados. Por isso é que lembramos dos nossos, nas antigas mães das mercearias, tinha o deve e o haver, certo? Então significa que temos um custo que é o leasing, mas temos a receita que são os bilhetes vendidos. Então não faz sentido virmos fazer uma análise só de uma parte, só do custo. O que é que vale eu dizer... pagamos 1.000 euros, ou 2.000 euros, ou 5.000 euros, ou 10.000 euros, ninguém em casa vai entender isso. Tem que saber o resultado no final do ano e não pode ser por um mês, porque no mês de março pode ser negativo, mas no mês de agosto já é positivo. O equilíbrio no final é que me diz respeito. É isso que interessa, por isso é que existem as regras de apresentação de contas. Portanto, senhores deputados, o povo lá em casa, o MPD, aliás, o Governo tem todo o interesse em esclarecer, em trazer a transparência. E não tenham dúvidas que no final nós estaremos a apresentar as contas. É esse o meu esclarecimento. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, pela sua intervenção. Não, Sr. Presidente, nós aqui estamos a enfrentar uma situação grave e um Governo manifestamente intransparente. É preciso dizer que perante o Parlamento e perante os deputados, presta conta ao Governo. Está explícito na nossa Constituição. Portanto, o Governo não pode escudar-se em desculpas para não dar informações ao Parlamento. E não vale a desculpa dada aqui pelo Sr. Ministro. Vem dizer que há um deve haver no final. Ou seja, nós, os cabo-verdianos, não sabemos, portanto, onde estamos. No final, o Governo vai fazer o seu deve haver e vai dizer esta e a conta. Ou seja, qual o ponto de partida, Sr. Ministro? Qual o ponto de partida para nós podermos ver da bondade no deve haver? Os cabo-verdianos devem perceber que por causa da intransparência deste Governo e de tal deve haver, só em jeito de avales e garantias,
Os senhores deram à Islander mais 12,5 milhões de contos em avales, nacionalizou agora a empresa e ficou dívida pública, levando a empresa numa situação neste momento com um passivo de 11,2 milhões de contos, uma empresa que foi privatizada com todo o passivo assumido pelo Estado. Portanto, o senhor ministro aqui está a manifestar-se intransparente. Por isso é que eu lhe digo, com toda a transparência, no final desta operação, nós estaremos a apresentar as contas sem nenhuma dificuldade. Quando fala dos pilotos estrangeiros, como disse bem o senhor deputado Aniceto, nesta operação, que é uma operação que foi de resposta à decisão da AC em suspender o certificado da TICV, o Governo, numa situação de emergência, está a responder. Não se consegue preparar os pilotos em um mês. Por isso é que nós trouxemos pilotos, trouxemos um sistema de aluguer do avião, que é chamado wet leasing, em que a empresa que nos fornece o avião, os pilotos e o seguro. Agora, não adianta vir apresentar à população que estamos com custos proibitivos, se não apresentar à população aquilo que são as receitas. E é isso que importa, é o resultado final. O senhor tem a obrigação de informar o Parlamento, a obrigação, isso não é uma opção, qual é o custo, qual é o valor por hora do wet leasing das aeronaves ao serviço dos TACV, e o senhor está a furtar-se a esta obrigação, violando a Constituição, o regimento da Assembleia Nacional e os estatutos dos deputados, o que é gravíssimo. O wet lease, nós já explicamos e vários deputados já explicaram ao senhor aquilo que foi feito. A TACV não está preparada, desde que descontinuou os transportes aéreos, não tem condições para fazer os transportes utilizando os seus pilotos. Precisamente porque, para fazer esses transportes, precisa preencher um conjunto de requisitos a nível da Agência de Aviação Civil, que é uma obrigação do Código da Aeronáutica Civil. Portanto, como sabe, para fazer alguns voos e operar nesse setor, e tendo se descontinuado em 2017, terá que ter os pilotos preparados. E é esse trabalho que nós estamos a fazer. Senhor Ministro, ainda em Ucaflano, quem é que se assume, paga tudo direitos trabalhistas de funcionários de TICV? Quem é que te assume? Estado é acionista em 30%. Essa vai pagar salários, essa vai pagar seu subsídio de férias, essa vai pagar tudo outros seus direitos que foi violado e que o Estado foi conivente com ele durante a implementação do serviço de TICV. Que ele é uma coisa que não crê panho flano. Mas, senhor ministro, este caos que nós temos implementado e que nós empleteiros dele, é um caos que se afeta funcionários de TACV. Senhor ministro, TACV que se cumpre com aquele que é contrato de trabalho estabelecido, é que se paga INPS de funcionários, é suspende consultas médicas, é diminui a pólice de seguro de vida de pessoal de tripulação, salário sempre em atraso, é deixa de pagar subsídio de inibição de voo, é que se paga subsídio de turno, per diem de tripulação foi diminuído de 100 euros para 75 euros, catering torna um caos, aliás, não tem tido relatos de intoxicação alimentar nos serviços de catering, e funcionários, tripulação gosta de ir para voo a Lisboa, essa também com lancheira, para que tem um serviço de catering, que tem consumíveis no serviço de transporte, que tem, muitas vezes a falta o básico, papel higiênico, guardanapo, para empresas que se afia mais para TACV. E TACV, muitas vezes, tem que ir sem ele, para fiar no outro país, para na Cabo Verde, e que está falando. E o senhor ministro também falando, mas faz um acordo, no falei na jornal, com o pessoal, com o sindicato de pilotos.
Senhor Ministro, engana-se, assume um conjunto de compromissos que até hoje, Senhor Ministro, cada um passo para efetiva que esse compromisso. E o senhor pode estar preparado para morrer, com certeza esse grupo ali torna volta a greve. E desde que não vai enganar-se, não vai com medidas palpáveis para mostrar essa vida. E o senhor Ministro Flamengo também implementa ali um serviço de transportes aéreos para serviços domésticos. Senhor Ministro, com que piloto? Com que staff? Para tudo está sair de Cabo Verde desanimado com a política de MPD na transportes aéreos. Muito obrigado. Relativamente à questão, Sr. Ministro, do wet leasing, nós queremos voltar a questionar o Governo. Qual a dificuldade que o Governo tem em dizer-nos que o custo de aluguer do wet leasing hora é X ou é X mais Y? Qual a dificuldade? Diga-nos, por favor, porque o povo irá agradecer-lhe, porque é isso que nós queremos. Nós queremos saber quanto é que estaremos a pagar. Mas também salvamos a TACV. E de forma pejorativa nós ouvimos lá do outro lado a dizer a TACV. Não, hoje a TACV é um orgulho dos cabo-verdianos. É um orgulho dos cabo-verdianos. E por isso é que temos 5 aeronaves, 2 Boeings, e muitas vezes há a tendência de passar a mensagem que é só um Boeing. Não, são 2 Boeings. E temos neste momento 3 aeronaves de médio porte em regime de aluguer, nesta fase transitória, que estão a fazer o transporte de pessoas. E para informação dos cabo-verdianos que nos ouvem lá em casa, neste primeiro trimestre, aliás, neste primeiro semestre de março a junho, a TACV já transportou 96 mil pessoas, 96 mil passageiros nos transportes internos. Em média, com voos de 75, aliás, em média, com média de voos de 75 por semana. Mas a nível internacional, o primeiro semestre também tivemos uma boa prestação. Transportamos 50.394 passageiros, quando no ano passado foram 68 mil. Nós decidimos criar uma empresa de transportes aéreos e quero-vos anunciar aqui que o Conselho de Ministros já aprovou a autorização para a criação desta empresa, com o objetivo de estabilizar. Estamos a implementar o mecanismo de obrigação de serviço público e que está a ter os seus passos e que preconiza um sistema de concessão do serviço público e com também uma indemnização compensatória para o operador de transportes. Já introduzimos também a legislação a nível das tarifas e hoje, com orgulho, nós temos tarifas sociais que é destinado para as pessoas da terceira idade, para os jovens, para os estudantes, para as famílias numerosas. Portanto, isto é um ganho que o povo de Cabo Verde tem com este governo. Estamos a meio percurso a rever toda a legislação da aeronáutica civil. Isto com que objetivo? Para desburocratizar, para simplificar, para precisamente ir ao encontro daquilo que é a visão de transformar Cabo Verde num hub aéreo. Mas, Sr. Ministro dos Transportes e Sr. Primeiro-Ministro, devem ter a hombridade e a honestidade de reconhecer que os transportes aéreos domésticos estão a ser assegurados por contratos do wet leasing, em que alugam os aviões com tripulação, com seguro, com manutenção, a custos absolutamente proibitivos, que os senhores se recusam a informar a nação cabo-verdiana e este Parlamento, violando os vossos deveres, diga-se de passagem. Aliás, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor tem aqui a oportunidade de dizer qual é o custo, o que é que nós já pagamos até agora? O que é que nós já pagamos e o que é que vamos pagar? Qual é o valor desses contratos proibitivos, esses 3 contratos de fornecimento de aviões com toda a tripulação e tudo mais? Senhor Ministro dos Transportes, o senhor vem com esta conversa das obrigações de serviço público. O senhor não conseguiu implementar até hoje as obrigações de serviço público.
Este governo está a falar em obrigações de serviço público desde 2016. Não conseguem implementar obrigações de serviço público há mais de 8 anos. Os senhores só legislaram esta matéria em janeiro de 2023. O senhor ministro não implementou uma vírgula daquilo que legislou. E agora continuam com esses mesmos discursos 8 anos depois. Mas o senhor ministro dos Transportes também garantiu que no verão deste ano a propalada empresa pública de transportes domésticos estaria operacional. Vai estar operacional, senhor ministro, quando? Em agosto? Em setembro? Que verão é este em que vai estar operacional esta empresa? O que é uma impossibilidade. Aliás, o senhor diz uma coisa, o senhor Primeiro-Ministro diz outra. O senhor Primeiro-Ministro remeteu a matéria para finais deste ano. Portanto, é uma confusão autêntica. A nova companhia, as linhas aéreas de Cabo Verde, cujos estatutos já estão publicados no Boletim Oficial desde sexta-feira passada, e é o próprio estatuto da nova empresa que abre esse caminho em que a gestão das linhas aéreas de Cabo Verde possam ser assumidas por uma entidade coletiva, podendo ser, segundo alguns especialistas, pela própria TACV,